Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, tem edema muscular confirmado e deve ser desfalque para o Flamengo no clássico contra o Vasco sábado pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o árbitro já foi definido e, infelizmente, é ele. Rafael Claus será o árbitro responsável por Flamengo e Vasco. E apesar do protesto da torcida no Maracanã, o presidente do Flamengo, BAP, já decretou: não vai haver redução dos preços nos ingressos. E nesse vídeo eu quero comentar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, quem assistiu o jogo ontem viu que ainda no primeiro tempo, infelizmente, o lateral esquerdo Alexandro foi substituído aos 37 minutos e pelo menos durante a transmissão foi falado que ele havia se sentido mal e por isso pediu para ser substituído. Hoje saiu o boletim médico do Flamengo confirmando então um edema muscular na posterior da coxa esquerda dele. Com isso, é bem certo, há uma chance muito grande do Alexandre não estar relacionado para a partida contra o Vasco. Lembrando que o Flamengo está adotando uma mesclagem, uma rodagem de elenco, e ele deve ser preservado para esse clássico contra o Vasco, pensando no jogo da Libertadores, que é um jogo muito difícil para o Flamengo, contra a LDU, lá na altitude, que é muito difícil jogar lá. Então, é bem fácil que o Alexandre não esteja relacionado para esse jogo contra o Vasco. Ayrton Lucas entrou no lugar dele, pelo menos na minha opinião, ele entrou bem. E eu acredito que o Ayrton Lucas vai dar conta, sim, desse recado de ser titular. Bom, e a notícia preocupante é que para esse jogo contra o Vasco, a gente não teria um reserva, assim, de ofício para a lateral esquerda. Lembrando que o Varela faz essa função, mas ele não é lateral esquerdo. Ele é lateral direito. É o reserva imediato do Wesley. Mas pode muito bem fazer essa função. Talvez, conhecendo o Felipe Luiz, ele comece, inclusive, com o Varela na lateral esquerda e deixe o Ayrton Lucas para reserva. Essa, pelo menos, é a minha opinião. E para esse jogo, pessoal, já tem o árbitro definido, a CBF definiu, Rafael Claus, que vai apitar o jogo entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, Vasco-Flamengo, que o mano é do Vasco. Rafael Claus, ele prejudica muito o Flamengo, sempre que apita os jogos do Flamengo, mas muito, cara. É nítido que esse cara, ele não gosta do Flamengo. E aí colocar ele para apitar esse jogo, beleza. O Vasco não é um adversário que bota medo no Flamengo há muito tempo. O retrospecto recente dos últimos 30 e poucos jogos aí, o Flamengo está dominando o Vasco, mas o Claus apitar um jogo do Flamengo é sacanagem. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a CBF não divulgou a lista completa, por exemplo, com o quarto árbitro, com o VAR e com o auxiliar de vídeo. Mas isso deve acontecer em breve, lembrando que o jogo já é amanhã. Mudando de assunto, vamos falar agora dessa polêmica em relação ao preço de ingressos dos jogos do Flamengo. Ontem, para quem assistiu a partida, viu que a torcida protestou em vários momentos, apesar do Flamengo ter dado uma goleada histórica no Juventude 6-0. Não era um protesto contra o Felipe Luiz ou contra os jogadores, mas sim contra o preço alto dos ingressos. Inclusive teve a famosa música "Ei, BAP, vai tomar caju", né? Para não falar outra coisa. A torcida revoltada com o preço dos ingressos. E para esse jogo do Flamengo, que era valendo a manutenção do Campeonato Brasileiro, ou seja, a liderança, você não ter um Maracanã lotado é vergonhoso. É uma falta de inteligência muito grande. Porque, beleza, o clube do Flamengo é caro, os jogadores são caros. Os ingressos, tá? As vendas de ingressos, elas não pagam o salário dos jogadores. A diretoria precisa entender isso. Os custos com o Maracanã são altos? São. Mas tu quer colocar um ingresso a 200, 300 reais, sabe? Para a galera acessar ali o setor superior do estádio? Não vai rolar. Então você tem que colocar ingressos mais acessíveis. E você vai conseguir lotar o Maracanã e você vai conseguir cobrir as despesas do estádio. Eu acho que falta um pouco de inteligência do BAP para isso, a minha opinião. Eu não sou formado em administração, muito menos em contabilidade, nunca dirigi clube ou empresa alguma, mas eu acho que está faltando para ele ouvir mais um pouco. Hoje saiu a informação de que o BAP, em reunião com o vice-presidente de marketing do Flamengo, Ricardo Ritzen, eu acho que é assim que é a pronúncia, ele confirmou para o vice-presidente de marketing do Flamengo que ele não vai alterar os preços dos ingressos. Vai continuar esse preço. Ou seja, o setor superior do estádio vai permanecer fechado até que o setor inferior esteja completamente lotado e haja demanda da torcida para esses ingressos. Então, apesar de ter protesto, também nas redes sociais, você vai nas publicações do Flamengo, nas redes sociais, muita gente comentando, pedindo para que os valores dos ingressos baixem. E, pelo visto, o BAP ele não está nem aí para a torcida, não está nem aí para o que o torcedor quer. Talvez
ele esteja errado, talvez a torcida esteja errada por não entender o que ele quer para o Flamengo, mas uma coisa é certa. O Flamengo é time do povo. Você não pode querer elitizar a torcida do Flamengo, colocar só para os ricos irem ao estádio. Você tem que colocar o povão para ir para o estádio do Maracanã. Eu não estou dizendo que o povão não tem condição de comprar um ingresso de 200, 300 reais. Tem, mas ele não vai fazer isso. Eu digo que tem porque ele economiza ali durante o pagamento e consegue juntar o dinheiro, mas ele não vai fazer isso. Ninguém em sã consciência que tem as suas responsabilidades em casa, as suas obrigações a quitar as suas dívidas, não vai deixar de pagar uma dívida para assistir um jogo comum do Flamengo. Quando eu falo comum, é um jogo assim de Campeonato Brasileiro, que é todo final de semana tem jogo e você vai deixar de pagar uma conta para ir no jogo desse, que não é final, não é decidindo o campeonato, o cara não vai. Então, o presidente ele precisa achar uma forma de lotar o estádio. O Flamengo precisa lotar os estádios. Talvez falta mais inteligência dele, talvez falta para ele humildade para parar e ouvir a torcida, que a torcida está gritando, olha, vai ter protesto e quem sabe, talvez muitos torcedores deixem de comprar os ingressos em forma de protesto. E aí seja comum ver o Maracanã meia boca. E aí, meu irmão, se isso se tornar comum, é a desgraça do futebol. Não dá para você pensar em Flamengo, Maracanã e meia boca. Não existe isso. Então, ou é 8 ou é 80. O estádio tem que estar lotado, principalmente nesse período que o Flamengo tem muitos jogos decisivos no Maracanã. O apoio da torcida é fundamental. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar agora de Copa do Brasil, porque a CBF definiu as datas e os horários dos jogos do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, valendo aí a terceira fase da Copa do Brasil. Os horários dos jogos são os seguintes. 1º de maio, Botafogo e Flamengo, às 8 horas, lá no Almeidão, João Pessoa, na Paraíba. No dia 21 de maio, Flamengo e Botafogo da Paraíba, no Maracanã, às 9h30 da noite. Todos nos horários de Brasília. Há uma outra polêmica em relação a preço de ingresso. Por quê? O time lá do Botafogo da Paraíba disponibilizou 40%, vai disponibilizar 40% da carga de ingressos para a torcida do Flamengo. Óbvio, ele sabe que há muitos flamenguistas lá na Paraíba e a galera vai querer ver o Flamengo jogar. Aí um time praticamente titular, porque o Flamengo tem um time titular e tem um time ali reserva que pode ser um time titular de qualquer time do Brasil. Essa que é a verdade. Então vai querer ver o jogo. Então a torcida vai comparecer. E pensando em arrecadar muito, olha o preço dos ingressos. Eles decidiram que vão vender tickets por 400 a inteira e 200 a meia entrada. Cara, é muito caro. Muito caro mesmo. Mais uma vez a gente batendo na tecla da inflação do preço dos ingressos. Vamos ver se vai ter alguma reviravolta nisso, se o Flamengo vai conseguir baixar. Mas uma coisa é certa, se o torcedor lá da Paraíba querer ver o Flamengo jogar, ele vai ter que desembolsar uma grana bem alta. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação, até a próxima.